Com uma linda vista para o Rio Negro, o novo prédio da Câmara Municipal de Manaus ainda tem uma curta história no bairro Santo Antônio, de apenas 17 anos de atividades. Depois de anos funcionando na Avenida 7 de Setembro, no centro da cidade, o então presidente da Câmara no biênio 2005-2006, vereador Chico Preto, recorda como o antigo prédio não suportava mais a quantidade de vereadores, servidores e as demandas recebidas pelo Poder Legislativo. Quando eu assumo a presidência da Câmara em 2005, ali no ambiente da Câmara já havia esse sentimento de que, caramba, a gente precisa fazer alguma coisa. A gente estava num prédio que era um grupo escolar, né? A gente estava num prédio que foi projetado para 11 vereadores e a gente já estava ali com 38 vereadores, ou seja, as acomodações já estavam no limite daquilo que é o aceitável, né? De conforto, de segurança, não só para os vereadores, mas para os servidores da casa. E quando a gente eu assumo a presidência da Câmara em 2005, a gente tinha diante da gente esse desafio. Esse desafio já vinha sendo comentado em outras administrações, né? Muitos tentaram, disseram, olha, vamos lá, vamos enfrentar, mas não conseguiram reunir as condições políticas e financeiras para que esse passo fosse dado. Graças ao bom Deus, em 2005, quando a gente assume, a gente conseguiu as condições políticas. Por que as condições políticas? É preciso que a Câmara queira, todos, vereadores, servidores, e isso estava muito claro. Todos os vereadores, todos os servidores, não, está na hora da gente dar espaço. Identificado isso, a gente começou a tomar providências no campo financeiro. Para construir um prédio como esse que a gente está aqui hoje, a gente precisava tomar algumas decisões. Então, a gente começou a cortar algumas despesas para que a gente pudesse economizar. A gente começou a identificar situações como, por exemplo, em anos anteriores, a Prefeitura de Manaus ela não havia feito a suplementação orçamentária da Câmara em função do excesso de arrecadação. O excesso de arrecadação é quando a Prefeitura ela arrecada mais do que o previsto. E nessa arrecadação a maior, nessa diferença do previsto para o arrecadado, a Câmara Municipal não recebeu durante anos anteriores a sua parte, que é um percentual do orçamento, para que a Câmara possa pagar as suas despesas, fazer funcionar o Parlamento. Então a gente identificou essa situação, a gente tomou decisões de cortes de despesas, e a gente tomou uma outra decisão que naquele momento era algo que se discutia muito, mas vai ser efetivo, não vai ser, e a gente acabou construindo um ambiente jurídico para que a gente pudesse tomar uma decisão que foi a venda da conta corrente da Câmara Municipal de Manaus. Então foram 3 decisões que nos permitiram ter os recursos para que no início de 2006 a gente pudesse assinar o contrato com a empresa que fez a construção do prédio da Câmara. Então a gente teve aí a clareza de que a gente ia ter o dinheiro, cortando despesa, recuperando aquilo que não foi repassado em anos anteriores e tomando essa decisão que permitiu que um banco, na época o banco que foi o banco vencedor dessa, digamos assim, dessa licitação, foi o Banco Bradesco, que para administrar a conta da Câmara ele pagou, né? Porque a gente depositava todo o dinheiro da Câmara em um determinado banco e a gente entendia que aquilo ali tinha algum valor, né? Porque banco ganha dinheiro administrando dinheiro. Então, para a gente colocar o nosso dinheiro, o dinheiro da Câmara, do povo da cidade de Manaus, num banco, a gente cobrou algo para a gente poder fechar essa conta. E aí, a gente assina um contrato no início de 2006 e em 12 meses, para surpresa de muitas pessoas, porque muitos acreditavam, aliás, não acreditavam que em 12 meses pudesse ser possível entregar um prédio deste tamanho, a gente consegue entregar
no final de 2006, dezembro de 2006, a gente estava inaugurando o prédio da Câmara. Eu deixaria de ser presidente no início de 2007 e coube ao presidente seguinte, que foi o vereador João Leonel de Brito Feitosa, o Leonel Feitosa, fazer a mudança. A gente inaugurou o prédio, mas a mudança de móveis, né, para cá foi feita já na gestão do Leonel. Em 2006, o prédio localizado no bairro Santo Antônio, Zona Oeste, já tinha as fundações instaladas, o que facilitou a construção da estrutura, em 2 andares. Com a primeira planta bastante ousada, o projeto teve que passar por várias modificações para receber os vereadores, seus servidores e a população que busca o parlamento, como conta o engenheiro da casa, um dos profissionais responsáveis por planejar a estrutura, Valério Lunieri. Tinha um projeto mais ou menos pré-pronto, né? Porque na realidade, na época que foi feito o primeiro projeto, a estrutura da Câmara era uma. Em 2006 já era outra estrutura. Então a gente adequou o processo, o projeto todo, inclusive na parte de PNE, né? Que não tinha acesso, a pessoa não tinha acesso ao prédio. Então a gente foi feito rampa, elevador, tudo que hoje, por exemplo, o PNE, qualquer lugar, ele vai em qualquer lugar da Câmara hoje, entendeu? Ele tem acesso por elevador, por rampa. Então foi feito essas adequações todas para poder a gente licitar, o projeto foi aprovado, né? Licitar e iniciar a obra. As fundações já estavam prontas, né? A parte de fundações já estavam prontas quando passou para a gente. Então, a partir daí, foi só a parte de estrutura do térreo até o segundo pavimento. E aí a gente conseguiu, trabalhando até 10 horas da noite, né? A gente começava de manhã e até 10 horas da noite, conseguimos em 8, 9 meses entregar o prédio. Ainda em 2006 ainda, né? Na gestão de Chico Preto. Antes de a gente adequar esse projeto, no prédio antigo da Sete ainda, nós fomos eu com os 2 arquitetos que faziam parte da equipe, nós fomos em cada setor para ver a necessidade de cada setor para adequar, assim, pensando, tipo assim, 2 vezes mais, entendeu? Do que estava sendo utilizado lá. Então, assim, um exemplo, por exemplo, a DL. A DL era, lá no prédio antigo, era num prédio anexo, alugado ao lado, tinha só um salão, e lá ela tinha que fazer um remanejamento, trabalhar o pessoal de manhã, depois trabalhar o pessoal à tarde, porque não dava todo mundo ao mesmo tempo, entendeu? Então aqui já foi feito um estudo, que nós pegamos uma área imensa. Imensa não, uma área que deu para adequar todos os setores da DL e hoje está lá praticamente, na época foi assim a área, eu acho que foi umas 3, 4 vezes mais a área do que tinha lá no prédio antigo. Então a gente que está até hoje atendendo, né? Foram feitas algumas adequações para melhorar, mas até hoje atende o que a DL precisa, Diretoria Legislativa. E assim foi feito nos outros setores também. Todos os outros setores foram feitos um acompanhamento junto com o responsável do setor na época, a própria diretora de comunicação também na época, ela era num prédio anexo ao prédio da Câmara antigo, né? Então foi feita uma conversa com o diretor, ele mostrando a necessidade. Em cima disso daí os arquitetos fizeram o estudo, preparando o prédio atual, na época, para atender a estrutura da Câmara, como ela deveria ser atendida com certo conforto. Ele é um prédio funcional, ele é um prédio que ele tem um padrão médio, porque as construções têm 3 padrões, né? Padrão baixo, médio e alto, né? Ele tem um padrão médio. Ele é super funcional, assim, em termos até de atender todas as legislações, né? De corpo de bombeiro, corredor largo, com 2 metros, nossos corredores são 2 metros por causa de rota de fuga. A nossa rota de fuga ela é muito bem planejada. Então, assim, a eficiência do prédio é o que eu considero aqui que seria destaque. Ele é eficiente, é para PNE também. E, assim, o comentário que eu vejo das pessoas que vêm aqui, até de outros órgãos, de órgãos públicos, federais e estaduais, eles falam, rapaz, olha, o prédio de vocês assim, a gente vê o prédio que é bem limpo e é um prédio bem funcional. As escadas são largas, você tem um certo conforto quando você está trafegando internamente aqui, né?
O prédio foi construído em um curto espaço de tempo, com corredores amplos, elevadores e pensando na acessibilidade, o prédio, mesmo após sua inauguração, não pôde ser utilizado, como nos contam as servidoras Evelina Câmara e Ednelza Carvalho. Nós tivemos que vir para cá pela parte da manhã, enquanto ficava uma outra equipe lá, colocando, não tinha mobília nova, tá? Então nós utilizamos as mesmas mobílias que nós utilizávamos lá. Então nós viemos para cá para limpar, fazer a limpeza, lavar esse chão, fazer todas essas coisas. Aí chegou o caminhão e nós mesmos, funcionários, nossos amigos, os nossos colegas masculinos, nos ajudaram muito a descarregar, porque só o pessoal da transportadora não tinha muitas pessoas para fazer isso, né? Até porque a gente tinha um cuidado, porque eram móveis antigos. Documentos. E documentos que a gente tinha todo o zelo para que eles não extraviassem. E assim, nós viemos para cá em janeiro, já na gestão do vereador Leonel Feitosa, 2007. Então, ele decidiu, o prédio ele não estava totalmente pronto, ele precisava algumas coisas, mas o vereador Leonel Feitosa disse, não, vamos nos mudar. Decidiu, e janeiro, porque a gente começava em fevereiro as atividades do plenário. Então nós tivemos janeiro para fazer essa alteração, para fazer essa mudança. E foi complicado, por quê? Porque a gente tinha medo justamente dos documentos que a gente tinha na DL. Porque são documentos históricos, são projetos de lei, são documentos de CPI, entendeu? Então a gente tinha um maior cuidado, né, Ednelza? A gente botava em pastas não tinha, e a gente tinha que trazer nos nossos carros, e então a gente ficava fazendo várias viagens. Foi assim uma aventura, entendeu? Porque a gente queria que em fevereiro tivesse tudo direitinho, tudo organizado. Mas a mudança era necessária. Evelina e Ednelza revelam os problemas que vinham enfrentando no antigo prédio, no centro de Manaus. Além da falta de espaço e da infraestrutura precária, a presença de ratos deixava o espaço impróprio para o trabalho. Quando nós ficávamos até tarde no prédio antigo, como era um prédio, né, no centro da cidade, e ao lado, aquelas pessoas que vendiam verduras, os ambulantes, eles guardavam os carros num prédio ao lado. O que acontecia? Dava muito rato, e os ratos invadiam a Câmara. Então, quando a gente ficava até tarde, a gente via eles passando nas vigas, a gente via eles tomando água no bebedouro. Era desesperador, entendeu? A gente ficava desesperado. E era rato grande, a gente batia para ver se eles iam embora, eles vinham para cima da gente. Era muito complicado, né, Ednelza? Inclusive, nós tivemos uma ocasião em que, quando nós chegamos pela manhã para trabalhar, havia caído uma viga em cima da mesa aonde nós ficávamos. A mesa da Evelina e a minha, que era bem do lado. Então, por proteção divina, não nos atingiu, graças a Deus. As servidoras contam ainda como foi o primeiro contato com o novo ambiente de trabalho e como o espaço mais amplo e mais bonito foi fundamental para as ações desenvolvidas pela diretoria legislativa da Câmara. Uma coisa que a gente nunca esquece foi o primeiro dia que a gente veio aqui nessa sede. Chico Preto estava terminando o mandato dele, né, de presidente, e ele resolveu trazer os servidores para conhecer o prédio novo. Nós entramos lá no final do corredor. E quando eu entrei, que eu vi aquele corredor gigante, eu falei, meu Deus, eu espero que a diretoria legislativa não seja na última sala. E a gente foi andando e o vereador Chico Preto, da época presidente, falando, olha, aqui vai ser isso, aqui vai ficar aquilo. E a DL não chegava. Quando nós percebemos, a DL era a última sala. Eu falei, minha Nossa Senhora. Só que depois a gente foi ver que era um local estratégico, porque a gente ficava perto do plenário e perto da presidência, entendeu? Porque a gente é justamente onde a gente transita. É na presidência e no plenário atendendo os vereadores. Aí, assim, ficamos fascinadas, né, Ednelza, com o prédio. E o ponto principal foi térreo sem escadas para a gente chegar no plenário. Que facilitou muito a nossa vida. No prédio antigo a gente descia labirintos de escada, entendeu? Era muito complicado. Com o passar dos anos, o prédio da Câmara Municipal de Manaus foi sofrendo várias modificações. Ganhou um refeitório para os servidores, um auditório com capacidade para 250 pessoas, em homenagem ao ex-vereador Zânio dos Reis,
A sala do memorial, que homenageou o jornalista Carlos Zammit, que guarda a história do Parlamento Municipal, uma sala de cinema, em homenagem ao cineasta Silvino Santos, e um prédio anexo, construído para comportar o número de vereadores, que aumentou de 38 para 41 e foi entregue em 2018, na legislatura do vereador Wilker Barreto, que recebeu o nome do ex-vereador Luizinho Souza. O plenário Adriano Jorge, onde são realizadas as sessões que deliberam sobre projetos importantes para a cidade, também passou por ampliação em seu espaço, que hoje comporta 146 pessoas. Mas todas as mudanças foram feitas sem deixar de lado as características de um prédio imponente com essa linda vista para o Rio Negro.